Oi pessoal, tudo bem? Chefe Cássio Prados aqui na área. Hoje eu estou na Coqueluche Casa, uma houseware incrível, com produtos extremamente premiums, e hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa. Você já comeu um risoto de camarão? Com certeza já comeu um risoto de camarão. E um risoto de camarão com café. E vou mais longe ainda, com espuma de limão siciliano. Pois é, essa é a receita de hoje. Eu estou aqui na Coqueluche Casa com produtos maravilhosos que com certeza um desses que eu vou utilizar você vai querer ter na sua casa. Vamos para a receita. Então vamos lá, pessoal. Receita do risoto. Primeiro a gente vai entender o conceito de risoto. Risoto a gente sabe que é o quê? Riso, na Itália, arroz. Risoto, pequeno arroz. Então, característica do pequeno arroz é o quê? Eu tenho 3 tipos de arrozes, tá? Eu tenho o arbóreo, carnaroli e o vialoninano. Qual é a similaridade desses arrozes? Amido. Então, o grande diferencial de um bom risoto é a liberação do amido na hora certa. Então, existem técnicas que a gente vai aprender e existem também decisões programadas que sempre precisam ter na cozinha. A gente sabe que a cozinha ela é rica em prevenção de ação. Não adianta cozinhar, eu preciso ter prevenção de ação. E olha só o meu mise en place, ele já está pronto, né? E olha, mise en place na Coqueluche Casa, olha isso aqui, olha que coisa linda. Estou me sentindo na Disneylândia da gastronomia. E eu vou falar outra coisa para vocês. Quando a gente faz um risoto, eu preciso entender que o cozimento do arroz, ele vem de um caldo extremamente saboroso. E se o risoto é de camarão, caldo de camarão. Vamos entender. O que eu fiz aqui? Limpei o camarão, tá? Ele já está limpo. E eu vou fazer uma estrutura de cenoura, cebola e alho poró, tá? O conceito dessa base aromática, ela vai trazer a estrutura de sabor e depois a gente vai dar aquela tostadinha na casca e na cabeça do camarão e aí a gente coloca água fria. Água fria, pessoal, não esqueçam, porque o caldo ele é um processo de infusão, então eu preciso extrair sabor sempre da água em graduação de temperatura. Não tem segredo nenhum, vocês vão ver o quanto é simples. Cenoura, cebola e alho poró, eu vou cortar rusticamente, tá? Olha aqui, ó. Tô cortando rusticamente mesmo, ó. Com casca, que é importante. Você vai fazer isso na sua casa, você vai começar o quê? Começar a entender o conceito de aproveitamento, tá? Por isso que eu estou aqui na Coqueluche Casa, impreterivelmente lançando o meu projeto, que é Gastronomia Consciência Ativa. É o quê? É o conceito do alimento da sua forma bruta até o processo final, respeitando tempo e temperatura, respeitando a origem, respeitando o conceito do aproveitamento total, e isso com certeza vai fazer que você tenha uma consciência muito melhor da gastronomia. Não é só cozinhar não, é técnica, e também a técnica é propósito, tenho certeza disso, tá? Tem um camarãozinho aqui para dar um sabor bem característico. E olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. Agora eu vou mostrar aqui para vocês caldo de camarão. E olha o aroma, é extremamente
extremamente aromático isso aqui. E o conceito da estrutura do camarão, a gente sabe que ele tem um pigmento que a gente chama de astaxantina. Na verdade, esse pigmento ele vai surgir com o calor do camarão. E nesse caso aqui, a casca de camarão, a cabeça do camarão vai trazer essa estrutura de pigmentação, tá? Então assim, respeitem os ingredientes, busquem a performance com muito melhor estrutura e não esqueçam que sempre o equilíbrio de tempo e temperatura vai ter uma reprodução de textura, de coloração, de hidratação e estruturas aromáticas da melhor forma positiva que existe. E agora a gente entra com água fria. Por que água fria? Porque o momento da graduação da temperatura é onde vai ter a extração de sabor, tá? Então sempre que vocês forem fazer um caldo, o segredo é o quê? Água fria, tá? Olha a cor já da água aqui, ó. Como é que tá? Ela tá rica já no pigmento do camarão, sabor da cenoura, sabor da cebola, do alho poró. E agora a gente vai deixar isso aqui infusionar. Não quero uma ebulição muito profunda, são pequenas ebulições que a gente chama de método Simmer, ou seja, que é a extração de sabor gradativa para potencializar a estrutura aqui do nosso caldo de camarão. Agora a gente vai cortar a nossa cebola para o risoto, tá? Eu gosto de cortar ela bem pequena, justamente pelo fato de que a gente tem que ter uma estrutura de simetria de corte. Não posso ter uma cebola pequena e uma cebola grande na panela, porque senão dá problema de equilíbrio de tempo e temperatura. E o bom é que a gente vai sempre alimentando o nosso caldo, tá? Olha só, a casca da cebola também, ela é antioxidante. E uma dica para vocês, ó, essa casca de cebola, quando você bate com sal grosso, você tem um sal tão gostoso para o dia a dia. Além de ser antioxidante, ele potencializa o sabor e com certeza você consegue ter resultados incríveis no dia a dia aí da sua cozinha, tá? Então, já vamos começar a pensar com consciência sobre a estrutura dos alimentos, ok? Essa aqui é uma faca de chefe, convencional, ela tem um gaviãozinho aqui de estrutura de lâmina inteiriça. E aqui você vai encontrar diversos tipos de faca. Mas o grande segredo é sempre eu seguro a faca na lâmina, nunca pelo cabo, tá? Se eu seguro ela pelo cabo, pode ver que fica muito mais difícil o movimento. Então eu seguro na lâmina, né, nesta posição, porque aí sim eu tenho todo o poder da lâmina. E agora, como eu vou fazer um risoto, eu preciso de corte simétrico, tá? Então a gente vai começar aqui, ó, bem fininho. Eu não estou cortando toda a cebola, tá? Eu só estou fazendo chanfro nela, ó. Ela está inteiriça, ó. Vou virar aqui para vocês verem. Ela está inteiriça. Aí eu venho, marquei ela aqui, aí eu viro e venho aqui, ó, nessa parte. E aí eu vou subindo de baixo para cima, ó. E se eu marquei ela assim, e agora eu estou subindo, tá? E cuidado com os dedinhos, tem que proteger, tá? Fiz o chanfro e agora é só tirar ela, ó. Olha que fácil, ó. Olha que simples que é, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. E agora o que eu quero? Eu vou pegar essa parte aqui da cebola e agora eu vou triturar. A mão ela tem que estar aqui em cima, ó. Em cima, porque ela fica longe do corte da faca, ó. E aí na hora de triturar o alimento, eu consigo ter muito mais performance de corte. E na hora de juntar, eu viro a parte da lâmina e passo a faca. Porque se eu faço isso aqui, ó, eu posso tirar o fio da faca. E não é o conceito que a gente precisa, tá? Então aqui, ó, a gente precisa agora transformar essa cebola em pedaços bem pequenos, que é o famoso brunoise. Imagina um tamanho de cebola desse e um tamanho de cebola desse na mesma panela, ó.
Olha o tamanho. Esse aqui com certeza ele fica cru e esse aqui ele acaba queimando, tá? Então por isso que a gente sempre tem que levar simetria de corte, tá bom? Maravilha, olha só, corte simétrico da cebola. Então, com certeza isso aqui vai estar bem equilibrado. Agora vamos começar a tratar a proteína, protagonista. O risoto sempre tem um protagonista. Nesse caso, meu protagonista é o camarão, tá? Então meu camarão, ele já tá limpinho, tá? Ó, já tá completamente limpo, já tirei toda a tripa. Tripa que eu digo é porque o camarão, ele se alimenta de animal morto, então tem que tomar muito cuidado aí. Tem que estar sempre limpinho o camarão, sempre bem higienizado, porque senão pode acontecer alguma coisinha ruim aí na saúde, tá bom? E eu tenho aqui bacon, tá? Isso aqui caracteriza o surf and turf, que é a mistura de frutos do mar com carne. Vamos dar uma tostadinha nesse bacon aqui, barulhinho bom. E a ideia de tostar o bacon é o que? É trazer a gordura dele, né? E depois a gente vai selar os nossos camarões, tá? Essa panela aqui, ela é incrível, hein, pessoal? Depois não deixem de entrar no site da Coqueluche Casa, tem produtos assim maravilhosos. Olha só o resultado de textura, de calor residual, recomendo demais aí para vocês, tá? E depois a gente vai dar uma bela seladinha nos camarões. O camarão, ele vai ser inserido, ó. Vamos colocar o camarão, ele já tá naquela untuosidade da gordura do bacon. E quando eu coloco o camarão, pode ver que ele começa a ficar o que? Laranjinha, ó. Tá vendo? Esse é o pigmento que a gente chama-se de astaxantina, que é o que, ó? Olha aqui, vou mostrar para vocês, ó. Aqui é a cor íntegra do camarão. E aqui ele já fica laranja justamente por esse pigmento quando ele é ativado com calor, tá? Então esse camarão aqui, ó, ele já tá praticamente pronto. O camarão é muito rápido, viu, pessoal? Ele não pode ficar demorando muito, porque senão ele passa do ponto. E o risoto, por ele ser um protagonista, o camarão, ele vai receber ainda a temperatura final. Então a ideia aqui, ó, é só dar aquela seladinha, liberar toda essa pigmentação, e agora a gente vai reservar isso aqui nesse bowl aqui, ó. E você sabia que todo inox, ele traz temperatura fria e quente. Se eu colocar coisa quente, ele vai manter quente. Se eu colocar coisa fria, ele mantém fria. Por isso que tem essa estrutura aí de calor ou de baixa temperatura, tá? Então aqui a gente está colocando os camarões aqui com bacon e ele vai entrar daqui a pouquinho para finalizar o nosso risoto. Olha que coisa linda. Olha a textura dele, ó. Olha a suculência. E eu tenho alguns tipos de camarão, tá, pessoal? A gente tem o camarão rosa, tem o camarão tigre, tem o sete barbas, eu tenho o pitu, que é de água doce. E cada camarão tem a sua característica de aplicação, de estrutura. E aí vai depender do tipo de receita, tá? O risoto de camarão, esse camarão cinza que eu estou usando, e o camarão sete barbas, ele combina bastante para a estrutura de risoto. E agora a gente vai entrar com a nossa cebola. Olha isso aqui, ó. Já tem isso na sua casa? Coqueluche Casa tem, hein? Ó aqui, ó, como facilita. Você pega tudo, ó. Olha aqui, ó. E agora a gente vai fritar essa cebola na gordura do camarão junto ao bacon. Essa aqui é a primeira etapa do risoto. Fritura, tá? Fritura consiste em quê? Gordura, base aromática e grão, tá? Eu vou colocar aqui um pedacinho dessa manteiga aqui, ó. Aproveitar que a gente já tá com uma untuosidade da gordura do bacon, e a gente vai trazer mais estrutura de gordura aqui. E agora entra o arroz.
E agora a gente vai o quê? Dar uma tostada boa nesse grão, que aí a gente vai caracterizar a primeira etapa como fritura. E lembrando, hein, pessoal, risoto são 3 tipos de arrozes: carnaroli, vialoninano e arbóreo. Ah, comi um risoto de arroz negro. Você não comeu risoto. Ah, comi um risoto de quinoa. Também não é risoto. Ah, comi um risoto que está no forno. Não é risoto. Característica de risoto tem essa estrutura e tem esses 3 tipos de arrozes, tá bom? Olha só, percebam essa etapa que eu acho que é muito importante. Ó, eu vou virar o arroz e ele vai cair todo da colher, tá vendo? Ó, ele cai todo, ó. Vou dar um giro nela e ele cai. Vocês vão ver que essa técnica aqui eu faço do começo até o final do preparo do risoto, tá? Porque isso aqui é um indicativo com relação à estrutura do amido do arroz. Então agora aqui ele já está pronto para a segunda etapa, deglaçagem. Esse é o barulhinho característico de deglaçagem. O que acontece? Primeira coisa, o grão, ele faz o quê? Ele absorve o vinho branco, tá? Inclusive, olha essa taça, que coisa linda, hein? Olha, coqueluche casa, meu Deus do céu. E essa absorção do vinho no grão tem sabor. E a evaporação do álcool com o contexto do calor. Então, geralmente, quando você faz o risoto, essa etapa de deglaçagem é muito importante, que é o primeiro indicativo de hidratação do grão. E olha aqui como ele já tá, ó. Ele já começa o quê? Crescer um pouquinho. É aí que tá o amido do arroz. É a liberação desses pontos que a gente vai liberar esse grão, tá? Olha só que coisa linda. E agora a gente vai começar com a etapa da hidratação. Então agora, a terceira etapa é a hidratação. É o momento mais importante do risoto, porque ele vai o quê? Ele vai trazer a estrutura de hidratação do amido e aí ele vai começar a liberar internamente o amido do grão. E olha esse caldo, olha isso aqui, ó. Olha isso. Minha Nossa Senhora. Ó, olha essa concha também, olha. Meu Deus do céu. Olha só. Olha o material, qualidade dela, de textura dela. Olha como ela é pesada. Cabe bastante líquido. Adorei. E agora a gente vai o que, ó? Dando uma liberada nessa estrutura aqui, ó. Que agora o arroz ele vai começar a entender o conceito de hidratação, né? Vocês vão perceber que ele vai o quê? Cozinhando e vai liberando amido. Cozinha e libera amido. Eu vou entrar agora com um diferencial que eu gosto de usar bastante, que é café. O café, ele tem um amargor característico, né? A gente sabe que ele tem. Mas se ele não for extra forte, a gente consegue trazer profundidade para os outros elementos. Então o café, ele vai ser como se fosse um estrutural de sabor para o conceito desse risoto. Porque eu tenho o ambiente ácido ainda, que é o limão siciliano, que vai ser no conceito da espuma, e a gente tem aquela mantecare, que é a mantecatura final, que é sempre a gordura, junto à emulsão do amido do arroz, e para o final a gente vai equilibrar esse gosto salgado com o parmesão. Ele é um risoto bem simples de fazer, não tem segredo, tá? E olha só a textura desse grão, olha isso, olha só isso aqui. E o segredo, pessoal, é sempre vocês perceberem o resultado de informação do ingrediente, tá? É aí que está a estrutura de consciência ativa, né, da gastronomia. O ingrediente, ele vai sempre transmitir essa informação. Ele transmite informação de textura, de hidratação, de coloração, e isso a gente vai ficar sempre atento e é onde a gente estabelece as nossas decisões programadas, tá? Então você está vendo aqui que ele já está secando e agora eu vou entrar com mais um pouquinho de
calma. E essa etapa da hidratação, pessoal, ela é tão importante porque eu tenho um resultado de equilíbrio de tempo e temperatura aqui no grão. E a partir do momento que eu consigo ter um resultado de hidratação positivo, eu sei que no momento das etapas posteriores, o arroz ele vai ter uma performance positiva de liberação de amido. Uma dica que eu dou para vocês que gostam aí de cozinhar, de executar receitas, todo o arroz ele triplica o volume. Então, se eu estou trabalhando aqui com 50 gramas de arroz cru, ele vai ter no final 150 gramas de arroz cozido, tá? Então, a dica que eu dou para vocês é sempre perceber esse processo aí de que ele triplica. E uma outra dica, que geralmente arroz, a gente sabe que o amido, quando ele libera demais, ele aglutina, né? E aí a gente acaba perdendo o ponto, que não é o caso do que a gente quer. Então, você convidou alguém em casa, enfim, e aí você quer fazer um risoto. E a gente sabe que risoto você tem que puxar na hora, a pessoa tem que comer, né? Então aqui, ó, como vocês podem ver, ó, o resultado de textura do amido, ó, mesmo movimento de colher, já deu uma boa secada, já deu uma boa triplicada. E agora eu vou entrar com um pouquinho desse café aqui. O café ele vai ajudar na profundidade de sabor e a estrutura equilibrada de amargor, tá? Porque eu vou ter a acidez do limão e fica bem interessante. Você que nunca usou café no risoto, eu recomendo bastante. Mas não é um café extra forte, também não é uma quantidade exorbitante. A ideia é só trazer a profundidade desse ambiente aqui que a gente está lidando, tá? Então, olha só como ele triplica. Olha o movimento desse risoto aqui, ó. Olha aqui, ele solta todo da colher. Se você pega o arroz, levanta ele, vira e ele não cai, é porque ele já entrou em processo de aglutinação, já liberou todo o amido e aí a gente acaba perdendo, né, a textura dele. Joga fora? Não, não joga fora. Tem um bolinho clássico que chama arancini, que aí você faz um bolinho de arroz de risoto delicioso, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Vou pegar um grãozinho e vou mostrar aqui para vocês como é a textura do grão, ó. Quando eu vou apertar ele, ele divide, ó. Tá vendo o amido aqui, ó? Ele já dividiu. Vou entrar com o camarão, deixar ele dar uma cozida, não muito, porque ele já recebeu temperatura, tá? E agora a gente vai entrar com um pouquinho de untuosidade da manteiga, tá? Aqui, ó, vou colocar um pouquinho. Manteiga ali, ela tava bem geladinha, tá? Então a gente vai criar essa emulsão desse risoto, ó. Tá vendo? Emulsão que eu digo é pela estrutura de untuosidade de gordura com relação ao amido do arroz, tá? Olha só que interessante. E aquele teste ainda do grão, ó. Olha só, tá? E agora o que eu vou fazer? Eu vou desligar o fogo e aí eu vou entrar com limão siciliano, tá? Eu tenho aqui o meu limão. Sempre que vocês utilizarem qualquer ambiente cítrico para cozimento, é muito importante não ter contato com temperatura, porque o limão ele tem uma capacidade forte, claro, de cozimento natural, mas ao mesmo tempo ele tem a acidez, então ele pode oxidar com bastante temperatura, tá? Então aqui a gente vai dar um cortezinho e agora a gente vai inserir esse limão aqui, ó. Para essa quantidade, vou colocar 2. Vou misturar. Vamos pegar outro limão e eu vou usar
essa microplane, não sei se vocês conhecem, é um super ralador, olha que interessante. E aqui na Coqueluche Casa tem também e facilita bastante a retirada do cítrico, tá? Então, se você não tem, vem aqui na Coqueluche Casa, são várias lojas, entra no site, olha só isso aqui, ó. E esse microplane, ele faz um corte perfeito da casca. Olha só isso aqui, não tem parte branca nenhuma que deixa oxidar, por isso que ele é bem texturizado, as lâminas são todas trançadas, justamente para retirar o máximo do zéster do cítrico. Olha só que interessante. Então aqui a gente já tem isso. Vamos dar aquela incorporadinha aqui, ó. Olha só que delícia esse risoto. Olha aqui, ó. Textura perfeita. Estou usando aqui o mesmo microplane. Olha só como ele tira bastante queijo. Esse é um utensílio imprescindível na sua cozinha. E o queijo, ele vai dar um resultado de gosto salgado para o nosso risoto, tá? Olha só que textura deliciosa. Bem volume, bastante volume. Dá aquela incorporada. Olha só, interessante. Um pouquinho de sal. Tem bastante gente que vai comer esse risoto, viu, pessoal? Por isso que eu tô fazendo um panelão aqui, porque o pessoal da Coqueluche aqui, eles vão almoçar esse risoto aqui. Então a gente tá fazendo uma quantidade uma caixinha de risoto aqui para eles. E olha aqui a textura, ó, que eu falei, ó, inicial e final, ó. Ele não gruda nada. Pessoal, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai usar essa garrafa de chantilly aqui, é um sifão super interessante. Todo mundo sabe que eu uso bastante sifão nos meus preparos. E a característica do sifão é compressão de gordura, né? Embora você consiga ter gelatinização também, mas nesse caso eu vou fazer uma espuma de limão siciliano, tá? Então eu recomendo, o risoto, ele é de camarão com limão siciliano e a espuma ele vai trazer uma textura diferente. Então, inicialmente, eu já estou fazendo aqui a espuma para depois preparar o risoto, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Creme de leite, e fiquem atentos com a capacidade do seu sifão, tá? Ele não pode ser completado até a boca, que é perigoso. Então a gente vai colocar pelo menos, eu tenho aqui 500 ml de creme de leite. Vou colocar aqui o limão. Colocando o limão. Mais um. Pronto. Então tenho aqui já a minha base do creme de leite e limão. Eu tenho a cápsula. Essa cápsula aqui é óxido nitroso. Dentro dela ela tem uma molécula de oxigênio que ela vai comprimir a gordura. E também tem o nitrogênio que dá textura, tá? Então a gente vai colocar o cabeçote. Se certifica que ele está bem fechado, tá? E agora a gente injeta a cápsula. Injetou. Movimento
para dissipar oxigênio e nitrogênio, que aí vai comprimir gordura. E sempre, uma dica que eu dou para vocês que vierem comprar o sifão aqui na Coqueluche Casa, todo sifão ele tem que ficar deitado em refrigeração, tá? Esse sifão ele é de aço inox, então ele consegue também ter ambiente quente, você consegue fazer uma espuma quente. Nesse caso, a minha espuma ela é fria, porque eu quero dar esse chaud-froid que a gente fala, que é esse choque térmico de temperatura, e para o risoto fica bem interessante, tá? Mas no dia a dia você pode usar tanto para quente como para frio, mas tem que ser assim, ó, de aço inox, tá bom? Vem na Coqueluche Casa que você vai encontrar sifão aqui também. Maravilha! Agora a gente vai montar esse risoto aqui. A gente sabe que a gente come com os olhos, né? 5 sentidos, a visão ela está sempre inserida e sempre a gente cria uma expectativa. Por isso que a gente traz esse resultado aí de comer com os olhos. Textura do risoto, olha só, extremamente cremoso. Aqui. Gente, vou entrar agora com a nossa espuma e espuminha de limão, colocar um verdinho aqui, ó, em cada. Olha só que interessante aqui, ó, que eu vou dar uma característica da espuma. E com a ervinha fresca, que dá um sabor bem característico. E a espuma mesmo, ela vai dando essa derretidinha boa, que aí isso vai entrando no paladar e é super gostoso, tá? Um azeite, que aí ele cria uma untuosidade aqui pro arroz. Mais uma ervinha aqui. Colocar aqui. Vou colocar mais uma espuminha. Tem um camarãozinho aqui, ó. Bem bonitinho. E agora o grande finale, fechar essa receita com chave de ouro, literalmente. Risoto de camarão, bacon, espuma de limão e café.